Bem, pessoal, vamos continuar, né, na parte de biologia molecular e celular, aliás, biologia celular. E antes de começar a continuar, né, os conceitos, que são os conceitos principais hoje, a gente vai ver, queria mostrar um videozinho em que esse vídeo vai resumir o que a gente viu na aula anterior, né, os processos de transcrição e tradução. É um vídeo bem curto, mas ele é bem didático, aí dá para vocês ficarem dá para esclarecer as possíveis dúvidas, né? E aí eu gostaria de frisar só que aquele processo de participação da RNA polimerase, que eu estava falando na aula passada, ele é um mecanismo de amplificação de RNA, né, no processo de transcrição. Aí eu, revendo um pouco a aula da semana passada, eu achei que não ficou muito claro o que eu falei. E aí você vai ficar melhor a compreensão assistindo esse vídeo, tá? Vou só colocar agora no vídeo, ele é bem curto, para depois a gente prosseguir a aula. Todo mundo está vendo a projeção? Sim, professor. Só voltar um pouquinho aqui. Então vejam só, né? Só frisando aí, ele começa mostrando a estrutura do celular, principalmente focando o que é que tem no núcleo, pegando aquele mesmo princípio que a gente viu, né? Do cromossomo, estendendo esse cromossomo, o que é que vai ter nele, né? Destacando aí a presença das histonas, que são os ioiôs que a gente vem falando, envolvendo todo esse material genético, né? E aí percebam que, separando esse material genético, né, a gente vai ter o que? Envolvido pelas histonas o DNA, que é essa dupla fita. E aí ele prossegue naquela mesma linha de raciocínio que a gente estava discutindo na aula anterior. E aí vejam só, aqui a gente está vendo, para ficar mais claro, a participação da RNA polimerase, né? Então é ela que vai começar o processo de transcrição. Então lá naquela imagem que eu coloquei que tinha os códons, né? Códon de parada e de iniciação, esse códon de iniciação nada mais é do que um trecho do gene. Então ela começa a pegar no gene um trecho específico que é aquele trecho que a gente chama de códon de iniciação ou de início do processo de transcrição. Ela se encaixa, ao mesmo tempo, nesse complexo de RNA polimerase, existe outra enzima que vai fazer com que o DNA ele separe as fitas, né? Já que é uma fita dupla, hélice, né? Alfa hélice, ele começa a separar essa fita, a helicase, e a polimerase começa a trazer novas bases nitrogenadas para amplificar, fazer a leitura do que? Do DNA, que é o molde, uma das fitas, né? E produzindo RNA a partir desse DNA. Então, ela vai trazendo essas bases nitrogenadas para se encaixar nessa fita inicial de DNA, com sua base respectiva. Ou seja, se tem uma adenina, vai vir o quê? Uma timina. Só que aí a gente tem que analisar que no RNA não existe timina, vai vir o quê? O uracila, né? Substituindo aí, encaixando as bases, tá? Mas ele vai explicar melhor também. Olha só as bases, né?
Esse processamento nada mais é do que a retirada lá dos exons, deixando só os introns, né? Aí ele mostra bem didaticamente como é isso. Aí vejam só, a gente viu o processo de transcrição, acontece no núcleo. O processo de tradução acontece fora do núcleo, no citoplasma. Então, esse RNA que foi produzido, foi transcrito a partir de DNA, ele passa pelo núcleo, através dos poros, né? E chega até o citoplasma. Lá no citoplasma ele vai ser lido. Lido por quem? Por um ribossomo. Esse ribossomo vai trazer aminoácidos respectivos a cada códon. Então, no RNA existe códon, que são aquelas 3 bases nitrogenadas, né? Aquela trinca, e cada códon vai demandar um aminoácido específico, que quem vai trazer é o ribossomo, fazendo aí um encaixe para formar o quê? Proteína, que é o processo de tradução que vai começar agora. Ó, o interessante aqui que juntamente com esse ribossomo faz a leitura, mas quem traz o aminoácido respectivo é outro RNA chamado RNA transportador, que se encaixa com o ribossomo e faz com que haja uma ligação entre os aminoácidos, tá? Gente, achei esse vídeo Marcelino, fantástico. Oi, as histonas são proteínas, né? Que estão lá no isso. DNA. Aí elas vão, Uhum. elas fazem o quê mesmo com a função? Essa história tem a função de proteger esse material genético enovelado, né? Enovelando ele. E, ao mesmo tempo, tem algumas histonas que fazem essa ligação, né? Entre o material genético que estava encolhido em uma histona, que ele se estende em relação a outra histona. Então, essa parte desse material genético que vai ficar aberta, exposta, ela é ajustada, regulada com outra histona, que é aquela H1, né? Que fica entre as duas histonas maiores. Na verdade, essas histonas maiores são conjuntos de histonas, né? Como a gente viu lá no esquema anterior. Só colocar aqui para vocês verem esse esqueminha, ó. Então, a gente está vendo que a histona aqui, ela é um conjunto de quê? As histonas, na verdade, são conjuntos que formam esse ioiô, né? É um conjunto só. Deixa eu só colocar aqui F5. Oh my God. Peraí. Professor, bom dia. Bom dia. A transcrição, que é a formação do RNA, Isso, e a exato. Que é a tradução é da forma... proteína. Exato. Formação da proteína. Oh, Mara, olha só. Tá, a histona, a gente está vendo que esse complexo ioiô, né? Ele é formado por várias histonas, né? A gente está vendo H3, H4. Essa nomenclatura de acordo com a estrutura da de cada histona, né? E junto elas formam esse complexo que a gente pode chamar do ioiô.
E aí, entre eles, ó, a gente tem o quê? A H1, que é essa outra histona que serve para ligar. No momento em que vai acontecer a transcrição, né? Aí a gente tem uma estrutura chamada eucromatina, que está separada desse material genético, e quando não acontece na forma inativada, é heterocromatina. Quem faz com que seja ativado nesse processo é o processo de quê? De acetilação, que vai favorecer ao processo de transcrição, e metilação vai inibir esse processo de transcrição, favorecendo a forma aí de heterocromatina. Tá? Ficou claro, Mara? Ficou sim. E em relação à pergunta do João Igor, ó, transcrição, né? A gente está vendo que esse processo aqui é o processo de transcrição em que DNA vai vai servir como molde para a formação do RNA. Né? Quem faz isso? A gente está vendo que quem faz isso vai ser a RNA polimerase, né? Que ela vai multiplicar, tornar, né? Formar esse RNA a partir do DNA. E aí liberando para ele sair lá do núcleo e, na verdade, isso aqui é um processo de formação do RNA mensageiro. Depois que esse RNA mensageiro está formado, ele sai do núcleo e vai começar o processo de quê? De tradução, né? Que é onde o ribossomo começa a fazer a leitura desse RNA mensageiro, produzindo, sintetizando proteínas, a partir do auxílio daquele RNA transportador. Né? Eu adorei esse vídeo, que ficou bem didático, né? Eu acho que deu para facilitar a compreensão aí desses conceitos, tá? Hoje, a gente vai continuar os conceitos mais específicos, assim, mas, digamos, mais importantes do ponto de vista da disciplina, né? Então, a gente começa a definir um tipo de RNA, que esse tipo de RNA, ele é feito a partir daquele processo, né, de transcrição. Lembrando que o processo de transcrição não só produz RNA mensageiro, ou seja, não só aquele RNA que vai produzir proteína, mas produz outros RNAs. Quais são esses outros RNAs? Além do mensageiro, a gente vai ter o microRNA, certo? E a gente vai ter também os transportadores, que são aqueles RNAs que trazem, né, carregam os aminoácidos para quando chegar no ribossomo, no processo de tradução, começar a se juntar para formar a proteína, tá? Gente, eu não lembro se eu botei para gravar a, a aula, eu tô confuso. Colocou sim. Colocou. Pronto, ótimo. Então, esses microRNAs, eles também são derivados desse processo, né, do processo de transcrição. E aí eles vão ter outro papel, outra função. A função deles não vai ser de produzir proteína, vai ser de regular outra via, né? A gente está vendo nesse esqueminha aqui, né, como esse microRNA ele pode atuar, né? Qual a função desse microRNA? A gente está vendo que para a geração desse microRNA precisa haver uma preparação também. Esse microRNA ele vai ser derivado de um gene pelo processo de transcrição normal, né? Então, acontece lá o processo de transcrição pela RNA polimerase, fazendo a leitura do DNA, gerando uma primeira fase nesse processo de formação do microRNA, que é esses microRNAs primários, né? A gente está vendo aí na imagem que esses microRNAs primários têm uma forma, né, diferente do RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é linear, né? Aqui tem uma forma de grampo, né? Esses grampos caracterizam a configuração desse microRNA no estado não ativo, né, que a gente chama de microRNA primário, tá? Esse microRNA primário, ele precisa, né, ser fragmentado para poder gerar um pré-microRNA. Esse pré-microRNA, ele é derivado do microRNA primário, que é uma fita com vários grampos. Quando se corta essa fita de vários grampos, gerando cada grampinho separado, aí a gente define esses grampos de RNA como pré-microRNAs. É um sinal molecular de que esse microRNA, no caso pré-microRNA, ele precisa sair do núcleo para passar por um processo também de modificação. Quem faz esse processo aqui
é uma proteína auxiliar, que na verdade é uma proteína que vai fazer com que ele seja transportado através do núcleo, pelo poro do núcleo, né? Que tudo isso está acontecendo, como a gente viu no vídeo, dentro do núcleo. Só que ele precisa sair para poder assumir a sua função, desempenhar a sua função. A proteína exportadora auxilia nesse processo, se ligando a ele e fazendo com que esse pré-microRNA saia, tá? Estão vendo que, ao mesmo tempo, está sendo sintetizado um RNA mensageiro, né? A célula é muito dinâmica, então tudo isso acontece em milésimos de segundo e vários processos ao mesmo tempo. Então, esse outro processo é aquele processo de transcrição normal que a gente viu gerando um RNA mensageiro, que está mostrando essa fitinha aqui em vermelho. Essa fitinha em vermelho veio de onde? Veio desse gene alvo aqui, tá? Desse DNA aqui, que no caso tem um gene alvo que gerou um RNA mensageiro alvo, tá? Vejam só, esses processos estão acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque o microRNA vai desempenhar uma função sobre esse RNA mensageiro aqui, que é de inibi-lo, tá? Então vamos entender. Foi produzido esse pré-microRNA, ele foi exportado com auxílio de uma proteína, né? Ele agora está onde? No citoplasma, tá? Esse pré-microRNA, ele precisa ainda ser processado para gerar um microRNA. Então, vejam só, o microRNA vem de um microRNA primário, que é processado em pré-microRNA, que é processado com auxílio de uma proteína chamada dicer ou dicer, tá? Essa proteína ajusta essa conformação desse microRNA, fazendo com que ele se torne, a partir do pré-microRNA, um microRNA ativo, né, digamos assim. E aí, nesse outro esquema, na continuação da imagem, a gente está vendo que esse microRNA produzido, ele vai atuar como um microRNA regulador. Por quê? Porque ele vai silenciar alguns genes. Qual gene ele vai silenciar? Nesse exemplo aí, a gente está vendo um gene que foi produzido, anteriormente, né, que seria um gene, um RNA mensageiro que vem do gene alvo. Se é um microRNA mensageiro, o que é que ele vai produzir? Proteína, né? Então, todo RNA mensageiro vai produzir uma proteína. Partindo dessa situação, a gente começa a entender o papel do microRNA. Vejam só, nessa outra imagem, o microRNA tem uma configuração de quê? De uma dupla fita, né? Uma fita que foi unida. Então, ele tem como se fosse uma dupla fita. No processo seguinte, o que é que vai acontecer com esse microRNA? Esse microRNA, ele vai ser fragmentado, né? Parte dele vai se encaixar com um complexo proteico chamado RISC, né? Esse complexo proteico aqui, ele auxilia a esse microRNA atuar em de duas formas, né? Ele pode configurar, né, parte do microRNA para atuar diretamente nesse RNA-alvo, se encaixa com o complexo, o microRNA, com o complexo RISC. O complexo, juntamente com o microRNA, é depositado sobre o RNA mensageiro. O que acontece? Esse complexo, juntamente com o microRNA, ele vai impedir a leitura. Quem é que faz essa leitura? Ribossomo, né? Porque esse RNA mensageiro, ele tem o intuito de formar proteína. Só que o microRNA, junto com o complexo RISC, se depositam e gera um código de parada. O ribossomo não consegue fazer essa leitura quando chega aonde está esse complexo, juntamente com o microRNA. E aí ele para, não vai ter a produção daquela proteína. Da mesma forma, ele pode fazer o seguinte: a outra parte do microRNA se encaixa com o complexo RISC, né? Se deposita, se liga sobre o RNA-alvo mensageiro e quebra. Ele quebra esse RNA mensageiro. Quando quebra, não vai ser possível fazer a leitura.
Nessas duas formas, o que acontece? O silenciamento desse gene. Por que é que foi silenciado? Porque esse gene tinha uma mensagem, que era formar proteína a partir do RNA mensageiro, só que com o auxílio do microRNA, impediu essa codificação, né? Impediu a expressão dessa proteína. Aí vamos a uma situação na prática. Se essa proteína que ia ser gerada a partir desse RNA mensageiro, fosse uma proteína defeituosa, o RNA, o microRNA aqui está fazendo um papel de quê? De regulação, né? De correção. Está evitando que seja produzido proteínas defeituosas, tá? Esse é um papel bom, né? Agora, se a gente for analisar no caso contrário, digamos que essa proteína seria essencial, né, para determinado processo. Esses microRNAs aqui impedindo esse processo de tradução, aí teríamos algum problema nessa via. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que no caso do câncer, né, a gente tem um acúmulo de proteínas com a mal configuração, né, que é um dos princípios dessa questão do câncer de mama. A gente vai ter, de certa forma, uma inibição da atuação desse processo aqui, do microRNA, favorecendo a produção de proteínas com malformação. Então, os microRNAs eles acabam regulando, atuando, auxiliando nesse processo de evitar cânceres, por exemplo, porque eles estão tendo um papel regulatório, né? Regulando, evitando que proteínas com malformação sejam produzidas, tá? É uma função essencial, né, para evitar determinados tipos de câncer e evitar processos danosos à célula, tá? Alguém Marcelino, levantou a mão? Sim. existe algum mecanismo que avise a esse microRNA quando é a hora de ele silenciar Atuar, uma né? proteína ou não? Sim. Paralelamente a esse processo de formação do gene-alvo, esses microRNAs, eles serão produzidos. Agora, o que é que vai ativar esse processo? Essa é a sua pergunta, né? Como é que ativa esse processo sabendo que aquele gene vai produzir uma proteína defeituosa? Na verdade, é naquela situação de tentativa ou erro, né? Essa seria a primeira hipótese. Então, está sempre sendo produzido microRNAs e esses microRNAs estão estando ali prontos para qualquer eventualidade eles serem otimizados nessa função. Mas, o que já se sabe hoje é que existem genes também que são lidos paralelamente. Então, se esse gene microRNA-alvo foi sintetizado, né, ao mesmo tempo, né, já está sendo detectado que esse RNA produzido ele vai ter um erro, ele conduz a um erro. Se esse diagnóstico foi feito, é porque a leitura está sendo feita em paralelo para poder corrigir esse possível erro, né? Então, existem essas duas hipóteses. Está sendo produzido microRNAs constantemente para serem ativados depois que começar a identificar o erro aqui, tá? Ou essa produção ela é em paralelo. Então, como foi feita uma leitura, né, pela RNA polimerase, né, a partir desse gene, a própria RNA polimerase pode sinalizar, digamos assim, que esse microRNA ele vai ser defeituoso, tá? São mecanismos ainda, eu não posso dizer desconhecidos, mas ainda falta muito a se saber, né? Isso é uma das perguntas realmente muito válidas, que é para como entender como acontece essa parceria, né? Como é que a molécula sabe que a outra molécula está defeituosa e, ao mesmo tempo, começa a sintetizar algo para corrigir. Então, são que a gente chama de espaços, gaps, né? Dentro
da ciência que ainda estão sendo pesquisados mais minuciosamente para poder identificar como é que isso acontece, né? Essa maquinaria atuando aí em cooperação para poder fazer essa correção, tá? Então, são algo ainda que não está tão claro como acontece, mas existem essas hipóteses. Sim, sim. Só mais uma pergunta, bem rapidinho. Uhum. É relacionada ao dogma central aí da biologia. Sim. O RNA mensageiro, ele vai enviar uma mensagem, vai levar a mensagem para o ribossomo sintetizar a proteína, não é isso? Isso. Todo RNA mensageiro ele vai produzir proteína, tá? Diferente do microRNA. O microRNA não produz proteína. Ele tem outro papel aí que no caso é o quê? Sistema de regulação, né? Correção de RNAs que vão produzir uma mensagem errada, tá? Uma mensagem errada. Ou, dependendo da situação, pode ser uma mensagem que seria importante e está havendo inibição, né? Por exemplo, câncer, pelo crescimento defeituoso, a gente pode ter as duas vias, os dois motivos. No câncer, pode ser que esse RNA seria bom, né? Ia produzir uma proteína necessária e tem microRNAs impedindo esse processo. Ou o contrário, no mecanismo de regulação. Quando esse RNA geraria algo ruim e ele está atuando aí, né? Para corrigir essa proteína que teria uma malconformação. Então a gente tem esses dois aspectos também. Marcelino, Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Na questão da produção entre a produção do RNA e do RNA mensageiro e do microRNA mensageiro, a polimerase 2 ela vai ter funções diferentes em ambos, né? Porque na questão do microRNA, ela vai formar o microRNA primário, não é isso? E já no RNA mensageiro, ela vai separar a fita dupla, não é isso? Porque assim, o processo de produção de microRNA, de RNA, independente do tipo, sempre vai ser com base lá na polimerase. Agora, o arranjo conformacional, ele vai ser mudado depois, tá? Mas assim, se eu for categorizar quem forma RNA polimerase, né? Agora, os arranjos desse processo são diferentes, como você bem colocou. Se for um RNA mensageiro, ele vai ter o quê? Uma fita simples e linear, né? Então, essa configuração ela acaba sendo alterada. Se for um microRNA, aí, ó, vejam só as etapas que existem, né, para poder esse microRNA ser ativo, né? Estar ativo. Mas desse processozinho aqui de gênio de microRNA para o primeiro microRNA, quem atuou foi o RNA polimerase, mas a configuração que ela formou é diferente, tá? É diferente. Porque eles acabam tendo uma predisposição a formar esses grampos, né? Que é diferente do mensageiro. Porque eu vi um vídeo explicando a questão do microRNA, né? E eu vi essa diferença, que o RNA mensageiro, desde o início ele origina do DNA com a fita dupla, e desde o início ele já separa essa fita em fita simples. Já o microRNA não. Ele vai ser clivado ainda 2 vezes pela DROS e que são as outras enzimas. E só depois que ele sai do núcleo, se eu não me engano, é que ele vai separar a fita, não é isso? Porque isso, exatamente. Mas o que eu quero te dizer... Quando forma o complexo de RISC, não é isso? Isso, exato. Mas o que eu quero te dizer é que, independente, qualquer RNA precisa da polimerase. Agora, essa configuração dele ser linear ou dele ser em grampo, quem vai dar são as outras enzimas que vão atuar nessa conformação, né? O RNA mensageiro, como você bem colocou aí, ele já tem uma intenção, digamos assim, nesse processo de síntese de RNA, dele ser linear e sair já do núcleo, né, imediatamente. Porque a síntese proteica é muito rápida e precisa ser rápida. Já o microRNA, não, ele precisa de processamento. Quem faz esse processamento depois da formação dele pela RNA polimerase
São outras enzimas que vão atuar aí para essa configuração, né? Tá certo, entendi. Entendeu? Ok. Ó, e aí, com base nisso, gente, compreender esse processo é muito importante que vocês entendam, porque a Não, gente está vendo sempre a atuação do microRNA aí como um sistema regulador, né? E o interessante é que esse tipo aí, olha só, pegando o que Mara perguntou sobre o dogma, já não atende diretamente, né? Porque o dogma a gente teria lá DNA produzindo RNA, que RNA produz o quê? Proteína, né? Gene, RNA, proteína. Aqui a gente está vendo o seguinte: gene, RNA. Parou, né? Não está tendo um produto, mas está tendo uma funcionalidade. Qual seria essa funcionalidade? Sistema de regulação de genes, tá? Ó, e aí, com base nessa situação, só preciso que explique de novo. tá, tá lá. Daqui, né, o processo todo, Isso aí. tá. Olha, vejam só, vamos com calma. No núcleo das células está sendo produzido RNAs, certo? Esses RNAs, dependendo da sua configuração, vão ter funções diferentes. Nem todo RNA vai produzir proteína, porque tem outros tipos de RNAs, né? No caso aqui, a gente está vendo um processo de regulação. Então, ao mesmo tempo, está sendo produzido um RNA mensageiro alvo, paralelamente, está acontecendo algo para regular, quebrar essa informação desse gene que foi transcrito, né? Por quê? Porque existe uma codificação errada. Esse RNA mensageiro ele vai produzir uma proteína errada. Então ele precisa ser silenciado, tá? Precisa ser silenciado, sendo quebrado ou não. Quem faz isso são os microRNAs. Inicialmente, na produção dos microRNAs, há processamentos, né? O primeiro microRNA formado a partir de um gene específico para microRNA vai ser os denominados primários, né? MicroRNAs primários. Eles estão numa configuração unidas, né? Então a gente tem várias cadeias de RNA juntas, né? Formando um grampus. Essa cadeia é denominada de RNAs, microRNAs primários. Para começar a haver a exportação desses microRNAs, para ele sair do núcleo, ele precisa ser exportado. Como eles estão em cadeias, eles precisam primeiro passar por um processamento de separação, né? Rompendo aí cada grampo, e, ao mesmo tempo, se ligar com a proteína que vai auxiliar nesse transporte, que é a proteína auxiliadora, né? Essa proteína auxiliar, tem o papel de lançar esse microRNA, que no caso agora vai receber outro nome, pré-microRNA, porque ele agora está quase pronto para ter sua função. Saindo do núcleo, né, ele vai... Ele lança o microRNA ou o RNA primário? Qual é a Como? mesma coisa? Ele vai Como? lançar o microRNA ou o RNA primário? Ou os dois é a mesma coisa? Não, o microRNA primário é uma cadeia com vários grampos, tá? A proteína vai lançar apenas um grampo. Então, esse grampo ele precisa ser o quê? Recortado, né? Separado dessa cadeia. Quando ele é separado dessa cadeia, ele recebe outro nome. Seria o pré-microRNA, que aí ele já está pronto para se encaixar com a proteína e sair do núcleo, tá? Quando ele sai do núcleo, perceba que ele tem uma configuração, né, como fosse uma fechadura, uma alça, e no final tem um círculozinho. Ele vai se encaixar com um complexo proteico chamado dicer, né, e esse dicer ele tem a função de deixar pronto o microRNA. E aí o microRNA passa de pré para micro. Pronto, já está pronto para desempenhar a sua função, tá? Qual a função desse microRNA?
silenciar aquele RNA mensageiro que foi produzido, que vai emitir uma informação errada, uma proteína errada, né? Ele tem duas formas de correção, que geralmente as duas formas atuam, né, para ter maior garantia de interromper o processo. Então, esse microRNA ele vai ser dividido, né, se ligando ao complexo RISC. Né? Ele vai ser dividido a partir da sua abertura. Quando ele se encaixa com o complexo RISC, que é um conjunto de proteínas também, tem duas formas de parar a informação desse RNA mensageiro. Ele vai se ligar diretamente e vai interromper a passagem do ribossomo, não vai ter processo de tradução desse RNA mensageiro, ou ele se liga e, ao mesmo tempo, quebra, né, cliva o RNA mensageiro. Se quebra, não tem como também fazer a leitura pelos ribossomos. Os dois resultados, né, vai ser o quê? O silenciamento desse gene. Não vai ter informação que esse RNA mensageiro trazia, né, que seria a produção de determinada proteína. Com isso, esses microRNAs atuam aí regulando a efetividade em termos de processo de tradução que não seria vantajoso, ou seja, bloqueia esse processo de tradução que não seria interessante. Na prática, se você tem um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína defeituosa, quando se tem microRNAs atuando, silenciando, não vai ter a formação dessa proteína defeituosa. Consequentemente, aquela célula vai estar viável, né? Vai estar sendo mantida sua integridade, sua funcionalidade. Tá? Ficou claro, João Igor? Agora ficou. Ok. Essa é uma das formas de manter o que a gente chama de homeostasia celular, né? Que é a manutenção dessas atividades celulares. Né? Os microRNAs, assim como os processos de geração de proteínas, né, estão tudo lutando, digamos assim, entre aspas, para garantir a funcionalidade celular. Então, esse processo de dogma, que seria a geração de proteínas a partir de gene, como também a geração de RNAs, seja ele de qualquer tipo, garante que a célula se mantenha protegida em relação às adversidades do ambiente, fornece, né, nutrientes, porque as próprias proteínas vão fazer com que se mantenham a integridade da célula e, consequentemente, ela executa a sua função, além de proporcionar o quê? Comunicação e movimento, porque tudo isso tem como base proteína, além de RNAs, porque isso aqui é um mecanismo de comunicação, né? Então, teve uma informação que vai dar algo errado, ainda a gente tem que fazer um check-up e não deixar isso acontecer. Isso é sinalização, isso é comunicação na própria célula, e essa comunicação ela também se dá entre células. Não a partir desse RNA, mas a partir de quê? De proteína, né? A gente viu, por exemplo, em imunologia, que para um macrófago interagir com outra célula, precisa ter um receptor proteico, né? Então, essa comunicação se dá por proteína, né? E a própria produção de proteínas proporciona a renovação de moléculas velhas, né? Ou o processo de transcrição está garantindo o quê? Manutenção de mais RNAs ali, seja para produzir proteína ou para atuar silenciando o gene, né? Além da questão do catabolismo e a geração de energia. Esses dois pontos aqui, o catabolismo é a degradação de moléculas e a geração de energia a partir do ATP, né? Esses dois pontos são necessários para poder acontecer o dogma da biologia. Se não tem energia, a maquinaria celular não vai funcionar, principalmente a maquinaria genética, porque tudo isso tem como base, princípio, o fornecimento de energia, tá? Que são os pontos que garantem essa manutenção celular. E aí, dando uma revisão, né, na estrutura da célula, eu não vou me aprofundar nisso, mas a gente está vendo que a gente já debateu bem em fisiologia, mas o importante é entender que existem organelas, cada um tendo uma função, né? Para a patologia,
o mais importante, digamos assim, da célula, que a gente vai frisar mais, vai ser o material genético, que está no núcleo, e também a produção de proteínas, o encaminhamento, né, endereçamento de proteínas a partir de vesículas, como também a funcionabilidade da mitocôndria. Esses 3 pontos vão ser mais importantes porque eles são chaves no processo de geração de alterações celulares, sejam benéficas ou não. Então, quando se tem alteração, por exemplo, a nível de mitocôndria, altera totalmente o quê? A manutenção celular. Tá? Altera todos esses padrões aí de manutenção celular. Então, esses 3 pontos, a gente vai frisar mais neles para poder garantir aí a compreensão de como essas alterações celulares elas podem surgir nos processos patológicos. Dando ênfase à questão do endereçamento de proteínas, né? A proteína foi formada lá com aquele processo de tradução. Onde é que foi produzida? No citoplasma, né? Se a gente for levar em consideração que, além de existir ribossomos no citosol, onde a gente viu no vídeo a produção daquela proteína, existem ribossomos também no retículo endoplasmático, que aí a gente chama retículo endoplasmático rugoso. E ele está muito próximo, essa organela está muito próxima ao núcleo. Então, se a gente sabe que sai RNA mensageiro daqui, uma forma de encurtar caminho celular é tendo ribossomos muito próximos à saída do RNA mensageiro. Uma das organelas que garante essa síntese de proteína mais rápida é o retículo endoplasmático. Então, no retículo endoplasmático existem os ribossomos aderidos, e aí essa produção de proteína vai ser imediata. Saiu o RNA mensageiro, começa a se ligar o ribossomo no retículo endoplasmático, começa a produzir proteína. Essas proteínas elas não podem ficar soltas, elas precisam ser transportadas para um local específico. Digamos que lá na membrana precise de proteína. Como é que essa proteína vai chegar, né, até lá? Elas são empacotadas através de vesículas. Então, elas são produzidas, né, por exemplo, aqui no retículo endoplasmático, empacotadas, que a gente chama a partir de cisternas, e essas vesículas elas são transportadas. Elas podem chegar até o complexo de Golgi ou não, ou elas podem ir direto para a superfície. Porque na superfície elas vão gerar essas proteínas periféricas da membrana, tá? Então, só fazendo uma recapitulação, na membrana a gente tem uma camada lipídica, muito rica em lipídios e principalmente em proteínas. Essas proteínas vêm daquele processo, né, de tradução, são encaminhadas a partir de quê? A partir de vesículas, tá? E com isso, a gente tem a constituição dessa membrana plasmática, que eu não vou entrar em detalhes, que não é nosso foco, mas é importante entender que existem proteínas, e essas proteínas vão ter conformações diferentes, né? Periféricas ou transmembrana, que podem formar ou não canais. Aí, quando a gente fala em canais, a gente tem que falar um pouquinho sobre recapitular o transporte, né? Que quem vai atuar nesse transporte são as proteínas, lançando substâncias ou íons para fora ou para dentro da célula, né? Através de transporte que gasta energia, que seria o ativo, onde tem uma mudança conformacional nessa proteína, ou não, a partir de um processo de transporte passivo, tá? Aí, relembrando o processo de difusão, né? Não vou entrar em detalhes também. O mais importante para a gente agora é compreender esses processos aí, tá? Gente, só um minutinho, deixa eu botar aqui o cachorro para fora. Tá, chega. Então, o mais importante são esses processos aí, para poder vocês entenderem como é que essas proteínas elas podem ser participar, né, atuar nesse transporte. Vamos começar
por algumas proteínas que têm a função de transportar sem gasto energético, tá? Que são as proteínas que estão envolvidas no transporte passivo. Simplesmente relembrando a fisiologia, né, essas proteínas elas podem podem atuar transportando substâncias diretamente pelo processo de difusão facilitada, né, porque tem um auxílio aí de uma proteína, ou uma difusão simples, que não precisa ajudar nesse transporte, pegar a substância e lançar para dentro. Aí a gente tem tipos especiais de transporte, né, que são através do que a gente chama de proteínas de superfície. Nós estamos vendo aqui um processo em que envolve esse transporte de substâncias para dentro da célula, aí a gente classifica como endocitose, e aí esse tipo de transporte especial é mediado por proteínas específicas. A esse transporte, né, para dentro da célula, que a gente chama de endocitose, pode acontecer por meio de depressões na superfície da membrana, que também é mediada por proteínas. A membrana ela consegue formar uma depressão e lançar proteínas, esses pontinhos em verdes são proteínas chamadas caveolina, que auxiliam nesse transporte dessa substância para o interior da célula, formando uma espécie de vesícula, tá? Esses outros receptores aqui, eles também estão envolvidos com o processo de endocitose, eles estão inicialmente na superfície, agarrando, segurando algo que precisa entrar, né, para depois ser formado uma depressão, e esses receptores, eles se ligarem à substância e, consequentemente, essa substância ser presa, apreendida, e, ao mesmo tempo, esses receptores eles vão ser englobados para formar uma vesícula, que essa vesícula será revestida por proteínas externas e também a gente pode chamar de vesículas contendo mediadores de transporte, né? Que são esses receptorzinhos que estão contendo essa proteína, tá? Essa proteína não, essa substância, tá? O que acontece no processo de endocitose, que é o englobamento de substâncias, essas vesículas, né, para facilitar o processo de aquisição dessas substâncias, elas precisam ser digeridas, né? O que acontece? Geralmente, essas substâncias aqui que estão nesses receptores, elas são liberadas, né? Liberadas. E o que acontece? Essa vesícula, que a gente agora chama de endossomo, algumas voltam para devolver os receptores, outras vão estar mais internamente a célula, aí são chamados de endossomos tardios, porque vão ter a função de fazer com que haja uma combinação do lisossomo com esse endossomo, facilitando o processo de digestão. O que é que tem no lisossomo? Tem muitas enzimas, né? Só um minutinho, os cachorros aqui estão agitados. E aí, esses lisossomos têm muitas enzimas. Consequentemente, essas enzimas vão auxiliar nesse processo de digestão. Então, a gente vai ter um endossomo tardio se fusionando com esse lisossomo e, consequentemente, auxiliando aí nesse processo de digestão, tá? Essa seria uma das outras formas, tá, de degradação de substâncias, né? Que a gente chama de transportes especiais. Vejam só que o processo de entrada ele está acoplado também com o processo de saída. Essa saída aqui é o resíduo que ficou nesse endossomo, que não presta, é excretado nessa forma, liberado, né? Essa vesícula ela vem até a periferia e libera a substância. Mas o que é que fica aqui? Os receptores, né? Está muito acoplado os dois processos. Quando existe o englobamento de uma substância ou de um patógeno, a gente chama de fagocitose, que também é um processo de transporte especial. Percebam que a molécula é bem maior, né? Seja ela um patógeno ou não.
Aí acontece o mesmo processo, só que aí a gente tem outro nome, em vez de ser endossomo, é fagossomo. O fagossomo, porque vai ter uma molécula maior, geralmente um patógeno, né? E acontece a mesma coisa, o fagossomo ele vai se fundir com o lisossomo, porque o lisossomo tem muitas enzimas, auxiliar nesse processo de degradação proteica. E aí o material que também não é digerido, ele é expulso por um processo chamado desocitose. Tá? Às vezes é chamado também plasmocitose. Depende muito da nomenclatura adotada pelo autor. E, por fim, a gente tem um transporte especial em que essa substância ela precisa passar por várias células para chegar a outro destino. A esse processo a gente chama de transicitose, tá? Que é quando atravessa toda a célula e vem ter o intuito de chegar a outro destino, que pode ser outra célula na periferia do tecido ou na parte mais profunda do tecido. Essa transição de substância, ok? Esses transportes, eles estão, né, sendo mais evidenciados, digamos assim, mais importante na patologia, quando acontece a reciclagem de algumas organelas que precisam serem ou eliminadas ou recicladas, né? Essas organelas, eu digo no sentido de estarem mais velhas, né, senescentes, tá? Existe um processo denominado de autofagia, que é um processo de autodestruição de organelas que não têm mais o papel necessário para aquela célula. Ou são substâncias que têm uma malconformação, ou uma mitocôndria que não está funcionando, ou uma mitocôndria que tem uma informação errada, no sentido de que pode prejudicar a geração de energia, ou simplesmente porque essas organelas estão velhas. E é o que acontece. Quando essas organelas estão velhas, ou com malformação, digamos assim, defeitos na sua estrutura, elas precisam ser englobadas e destruídas. Englobadas também por vesículas, mas diferentemente desses outros processos aqui que a gente viu, quem faz isso, esse englobamento, é um complexo proteico chamado LC3. E aí, em vez de ser chamado endossomo, a gente chama de autofagossomo. Por quê? Porque a própria célula está destruindo algo próprio. Nesses outros transportes aqui, a gente está vendo algo que vinha de fora da célula. Substâncias que não são naturais da célula. Aqui, a gente está vendo organelas próprias da célula que precisam ser destruídas. Aí acontece a mesma coisa. Se funde com o lisossomo, o produto é excretado, né? No processo de exocitose. Aí a gente está vendo a mesma coisa que eu mostrei aqui, fagocitose e endocitose, junto com esse processo, né? Que é o processo de autofagia. Então a gente está vendo órgãos, organelas, melhor dizendo, sendo destruídas, eliminadas, recicladas, ao mesmo tempo que acontece a fagocitose e a endocitose, tá? Tudo isso mostrando o seguinte, que isso aqui faz parte do processo de nutrição celular também, né? Para fornecer energia ou para atuar na defesa do organismo, quando é o caso de agir sobre alguns patógenos. Tudo que é destruído e é organela própria, a gente chama de autofagia. Tudo que é transportado de fora, que não é próprio da célula, é heterofagia. Tá? Qual a importância desses processos? Esses processos aqui, quando desregulados, eles podem levar a um processo de lesão celular ou destruição celular. E a gente vai ver que a autofagia é um processo necessário quando a célula toda, às vezes está em senescência, ou seja, está velha, né? Ou quando a célula tem por exemplo, tem muito acúmulo de gordura nela. A autofagia pode ser um processo também de manutenção daquele tecido, evitando problemas maiores, tá? E aí chega uma parte importante que eu quero frisar com vocês, que é quando acontece acúmulo de proteínas com malconformação, que aí é um problema crítico também para levar
a processos patológicos, né? A autofagia, ela atua mais na correção para evitar problemas maiores, mas ela também gera o que a gente chama de déficit celular, número celular diminuído, né? E os processos em que acontece, às vezes, uma malconformação, que aquela célula vai ter problema. E se a gente vê esse processo acontecendo em várias células, é sinal de que aquele tecido também vai ser prejudicado. Essa parte é um tipo de transporte também, mas é mais um mecanismo de correção a partir da formação de proteínas. A gente tem proteínas sendo produzidas constantemente. E isso deve ser corriqueiro. Por quê? Porque nós demandamos muita proteína. Nós somos formados por proteínas. Então, essa produção tem que ser constante. Nesse esquema, o que é que a gente está vendo? Proteínas sendo produzidas, né? Essas proteínas, para ter uma configuração adequada, elas precisam de outras proteínas que vão colocar ela na forma adequada. É como se fosse uma prensa, digamos assim, que aí ajusta a conformação dessa proteína. Essas proteínas que fazem esse processo de correção, a gente chama de chaperonas. São essas bolinhas aqui. E elas fazem com que a proteína tenha essa dobradura, né? Se dobre, formando a proteína com a conformação adequada. Tá? O que acontece? A gente tem aqui que nós estamos sempre sendo expostos a fatores nocivos, né? Agentes nocivos. Principal é a radiação UV e a idade, mas a gente tem outros também, como a produção de radicais livres, que isso é constante. Esses fatores, esses agentes nocivos, eles têm um papel ruim, né? Eles acabam afetando a conformação da proteína, altera o padrão de forma da proteína. Quando há essa interferência desses fatores que mudam a conformação da proteína, existem outras proteínas que vão atuar ligando-se a essa proteína com malconformação e indicando que essa proteína precisa ser destruída, né? Aí a gente chama esse conjunto de proteínas que se ligam à proteína mal dobrada de ubiquitinas. Essas ubiquitinas se ligam na extremidade da proteína, consequentemente ela vai ser encaminhada para um conjunto proteico, que parece mais um cano, né, digamos assim, um bastão, chamado proteossomo. O proteossomo tem a ação de degradar essa proteína mal configurada, defeituosa. Esses pedacinhos aqui, eles vão ser reciclados, porque eles são aminoácidos. E a célula acaba aproveitando esses aminoácidos na síntese de novas proteínas, tá? O papel do proteossomo é o quê? Degradar essas proteínas mal configuradas. Esse é o mecanismo de correção. Isso aqui está acontecendo a todo tempo, para a gente não ter acúmulo de proteínas mal dobradas. Quando acontece essas proteínas com conformação defeituosa, que não passa por esse processo de correção, né, seja causado por outros fatores, como alteração metabólica, uma delas mais clássica é a dislipidemia, né, variação lipídica, ou variação da glicose, no caso de pessoas, indivíduos com diabetes. Além disso, as próprias mutações genéticas que podem acontecer no material genético, e vírus. Vírus altera o material genético, principalmente aqueles que têm maior afinidade em formar, em se manter latentes. No caso do HPV, né? Que ele acaba gerando alterações que podem provocar o câncer do útero, né? E aí, eles também, esses fatores, né? Tanto vírus como alterações metabólicas e mutações, podem levar a uma proteína com malconformação. Se essa proteína com malconformação, ela aumenta, né, o nível dela, ela vai causar um estresse chamado estresse do retículo, porque geralmente ela é sintetizada onde? No retículo. Aqui, ó, quando a gente viu. Aqui, nesse retículo.
Então, o acúmulo dessas proteínas, se elas estão sendo produzidas aqui no citosol, né? Ou se elas estão produzidas aqui mesmo no retículo, todas essas proteínas com mal configuração, depois do efeito dos agentes nocivos, estão se acumulando. Se acumulam e geram um estresse nesse retículo. O que é que vai acontecer com base nesse estresse? O retículo ele vai entender o seguinte: está tendo muita proteína mal dobrada, né? Aí ele começa a aumentar a quantidade daquela proteína que atua corrigindo. Aumenta a quantidade de ubiquitinas. Se aumenta a quantidade de ubiquitinas, essas proteínas vão levar as proteínas mal dobradas ao quê? À degradação, né? E aí gera mais o quê? Mais fragmentos, seriam os fragmentos peptídicos. Ou também acontece em paralelo outra situação. Então, vamos deixar claro. Acúmulo de proteínas mal dobradas vai estressar o retículo. O retículo interpreta produzindo mais ubiquitinas para degradar essas proteínas mal dobradas. Ao mesmo tempo, ele vai compreender que essas proteínas que foram formadas, elas estão tendo problemas na sua conformação. Precisa haver uma diminuição da síntese de proteínas, né? Seria um mecanismo feedback aí, molecular, que corrige o excesso de proteínas mal dobradas, tá? E aí ele acaba corrigindo, diminuindo o número de proteínas sintetizadas a partir de quê? Da elevação das proteínas mal dobradas. Então, proteínas em excesso sinaliza para o retículo um estresse, aumentando a quantidade de ubiquitininas e depois reduzindo a síntese de proteínas para não ter mais proteínas mal dobradas. Esse estresse no retículo, ele provoca um efeito chamado apoptose, que é um tipo de morte celular. A célula, em resposta a esse acúmulo de proteínas mal dobradas, ela vai se autodestruir. Então, proteínas mal dobradas em excesso induzem o estresse no retículo, que sinaliza, em termos de biologia celular, mecanismos de biologia celular, que aquela célula precisa ser destruída, tá? É como se teve uma primeira correção, não resolveu, é necessário eliminar aquela célula para não prejudicar todo o tecido. Esses são os mecanismos que levam à apoptose, acúmulo de proteínas mal dobradas. Na prática, né? Se a gente está muito exposto à radiação UV, se a gente está muito exposto a infecções virais, está muito exposto a radicais livres, né? Que é algo que a gente está sempre produzindo, tudo isso pode levar à destruição da célula pelo processo chamado apoptose. Não se preocupem, que a gente vai ver a apoptose numa aula exclusiva, né? Só para entender esse mecanismo de forma mais detalhada. Isso aqui é o resumo do mecanismo. A gente vai ver tudo isso em detalhes, como acontece, tá? Gente, dúvidas? Dúvidas? Leiam o capítulo 1, né, de patologia, que ainda tem, se eu não me engano, é o 2 já. É o 2. Sobre essas alterações, né? Se eu não me engano, isso é no finalzinho do capítulo 1, tem esses esquemas, tá? É no 1 ainda, professor. No 1. Só que não detalha do tanto que o senhor não. aí, não. Detalha não. Ele vai dar mais ênfase lá em apoptose, lá em morte celular. Aí ele vai dar mais ênfase. Porque aqui fala direto do proteossomo, só. Isso, não está falando célula ou pedacinho por pedacinho dentro, que nem o senhor está falando, não. Não. Fala não. Então, vejam, amanhã a gente tem os mini seminários. Eu queria que vocês abordassem lá aqueles temas que eu distribuí, né? Quem pegou, por exemplo, estrutura proteica, a estrutura proteica, elas são basicamente 4, primária, secundária, terciária e quaternária. É bem simplesinho, né? Você coloca fazendo um
uma pesquisa no Google, por exemplo, você encontra esses padrões. Eu não quero aprofundar, mas eu quero que vocês detalhem mais o papel do proteossomo, né? Que é esse papel aí na degradação. Ok? Quem pegou RNA vai abordar a estrutura do RNA e os tipos, né? Pode ser também os tipos. MicroRNA, né? Só citar, certo? Os tipos microRNA, aí vai mostrar a estrutura dos microRNAs e o papel deles, né? Gente, é um mini seminário, acho que 2 ou 3 slides dá para resolver, né? Ou mais, em 5 slides, acho que tá bom. O importante é o tempo, 10 minutinhos, né? Para cada, tá bom? Professor, Oi. e vai ser assim, preciso todo mundo da equipe falar ou só umas 2 pessoas? Não, pode ser só 2, ou até só uma pessoa mesmo. Tá certo. E outra coisa, não é preciso ligar a câmera não, tá? Ok, Tá bom. gente? Então, qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá? Então, até amanhã, tá? Às 9, né? Tá Tá certo. bom? Tá, tchauzinho. Então, até amanhã.